Então, boa noite a todos que aqui estão presentes nessa aula da nossa terça-feira. Essa aula, na verdade, é uma extensão da aula anterior, a que eu quero aprofundar mais alguns aspectos em- dentro da visão sistêmica em relação à nossa relação com o dinheiro, em relação ao nosso lugar. É mais um aprofundamento, é mais uma extensão do tema anterior. Evidente que aqui a gente vai até um determinado ponto, né? O objetivo não é uma aula técnica, não é ensinamento, é uma aula de reflexão, é uma aula para vocês tomarem contato com esse tema e também contato com vocês próprios em relação a essa questão do lugar, da relação de vocês com o dinheiro, o que vem, né, à medida que a gente vai transcorrendo a aula, porque isso vai preparando vocês para algo mais profundo que eu quero depois, no final da aula, oferecer para vocês. Eu quero já fazer a abertura dessa aula. Bem-vindo, Vanessa. Quero fazer a abertura dessa aula colocando o resumo da aula anterior para que a gente possa ter uma sequência lógica. Então, vou ver se tem o vídeo aqui. Deixa eu ver o vídeo aqui, ó. Então, eu vou compartilhar o vídeo. Pedi para fazer um resumo de 5 minutos com os pontos principais da aula anterior, tá? Vamos lá. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente sobre bem-estar financeiro. Uma análise que vem lá da filosofia sistêmica de Bert Hellinger e dos ensinamentos de Luiz Fiesol. Vamos entender isso melhor. Para começar, vamos pensar numa pergunta que muita gente se faz. A gente está acostumado a achar que é só trabalhar duro e pronto. Mas a visão sistêmica mostra que às vezes existem umas dinâmicas invisíveis, sabe? Uns pontos cegos que acabam bagunçando o nosso comportamento e, claro, as nossas finanças. E aqui está o centro de tudo. A vida, no fundo, é um conjunto de relacionamentos. A qualidade da nossa relação com a gente mesmo, com os outros, com o trabalho e até com a ideia de dinheiro está na raiz de um monte de desafios. Se os relacionamentos estão confusos, a vida fica confusa junto. Então vamos para o primeiro grande conceito. Do ponto de vista sistêmico, o dinheiro não responde só para o esforço. Ele responde, antes de mais nada, à ordem. Tanto o amor quanto o dinheiro só ficam onde tem ordem, onde cada coisa e cada pessoa respeita o seu lugar. Nessa filosofia, dinheiro não é só papel moeda. É como uma energia que representa a vida em movimento. Pensa assim: onde a vida está fluindo bem, o dinheiro vai junto. Agora, se uma pessoa está com fluxo de vida meio travado, paralisada, repetindo padrões, o dinheiro se afasta. Quanto mais confusa a energia interna, mais longe o dinheiro fica. Tá, mas e como é que se encontra essa tal de ordem? Bom, tudo começa com uma ideia fundamental: encontrar o lugar certo no nosso primeiro e mais importante sistema, que é a nossa família. Pensa só, quando uma pessoa não está bem no seu lugar de origem, ela fica meio sem força para se posicionar e tomar decisões no mundo lá fora. A partir do momento em que o lugar na família está ocupado do jeito certo, qualquer outro lugar na vida, inclusive na profissão, se torna uma posição de muito mais força. E a ordem básica é essa aqui. É de uma simplicidade que chega a ser profunda. Os pais são os grandes porque deram a vida. Os filhos são os pequenos porque receberam a vida. Simples assim. Quando um filho tenta se colocar como grande, querendo salvar ou cuidar dos pais como se fosse pai deles, ele inverte essa ordem. E ao fazer isso, ele perde a própria força, ele se enfraquece. Agora vamos conectar essa ideia diretamente com a prosperidade. A nossa relação com os pais é, no fundo, a nossa relação com a fonte da vida. E, por consequência, com o nosso fluxo financeiro. Cada um contribui de um jeito único,
tá? A energia da mãe está ligada à vida em si, à abundância, à nossa capacidade de acolher as coisas e de receber. Já a energia do pai representa a força para a gente ir para o mundo, para realizar, para construir e também para preservar o que a gente conquista. As duas são essenciais. Essa frase do Bert Hellinger é bem impactante, né? O que ela quer dizer é que o jeito como a gente se relaciona com a nossa mãe, que é a fonte da vida, se reflete diretamente em como o dinheiro se relaciona com a gente. Se existe uma rejeição à mãe, por exemplo, existe uma dificuldade em acolher o dinheiro. Com essa base toda, a gente consegue entender melhor a diferença entre duas posturas que são essenciais diante da vida e, claro, do dinheiro. A postura infantil é aquela que fica esperando ganhar dinheiro, como se fosse um presente. É a pessoa que busca mais reconhecimento do que resultado e que se sente culpada ou se autossabota quando começa a prosperar. Já o adulto faz dinheiro. Ele assume a responsabilidade pela própria vida, age com clareza sobre o seu valor e cobra de forma justa por isso. E o ponto crucial é esse. O dinheiro, como essa energia de troca, de resultado, ele é atraído pela maturidade, pela postura adulta. A nossa criança interna, com as carências e dores dela, simplesmente não consegue sustentar o fluxo da prosperidade. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A solução, pelo visto, não é sair correndo atrás do dinheiro. É destravar o fluxo natural da vida, se posicionando do jeito certo. A prosperidade de verdade, aquela sem culpa, exige maturidade emocional para a gente ocupar o nosso lugar, honrar nossas origens, sem se sentir mal por ter sucesso e agir a partir de um lugar de clareza. Clareza de propósito, de valor e de posicionamento. O caminho, então, pode ser resumido em 3 passos bem importantes. Primeiro, ocupe o seu lugar, o de filho, recebendo a vida. Segundo, honre a fonte, ou seja, aceite seus pais como eles são. E terceiro, a partir dessa força, dessa base, assuma uma postura adulta no mundo, agindo com responsabilidade. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A questão não é o que está faltando lá fora, mas sim olhar para dentro e se perguntar o que aqui dentro precisa crescer, amadurecer, para que o fluxo da vida e, consequentemente, o dinheiro possa finalmente encontrar um lugar para ficar. Legal, né? Em 5 minutos, nós resumimos a aula, né? De uma Qual, hora e pouco. Diga, qual foi o terceiro ali? não me... Qual foi o qual foi o terceiro que ele falou? terceiro? Oi, Márcia. Um abraço, querida. Qual foi o terceiro que ele falou? Peraí que eu repito. Peraí. Ó, deixa eu ver aqui. Para o que veio antes, tá? Peraí. Para o meu lugar, honrar o que veio antes, né? E o terceiro, não, a última, Aí. Com a prosperidade. A nossa relação com os pais é, no fundo, a nossa relação com a fonte da vida e, por consequência, com o nosso fluxo financeiro. Cada um contribui de um jeito único, tá? A energia da mãe está ligada à vida em si, à abundância, à nossa capacidade de acolher as coisas e de receber. Já a energia do pai representa a força para a gente ir para o mundo, para realizar, para construir e também para preservar o que a gente conquista. As duas são essenciais. Essa frase do Bert Hellinger é bem impactante, né? O que ela quer dizer é que o jeito como a gente se relaciona com a nossa mãe, que é a fonte da vida, se reflete diretamente em como o dinheiro se relaciona com a gente. Se existe uma rejeição à mãe, por exemplo, existe uma dificuldade em acolher o dinheiro. Com essa base toda, a gente consegue entender melhor a diferença entre duas posturas que são essenciais diante da vida e, claro, do Legal? dinheiro. A postura Deixa infantil é eu... aquela que fica esperando ganhar dinheiro, como se fosse um presente. É a pessoa que busca mais reconhecimento do que resultado e que se sente culpada ou se autossabota quando começa a
Ok? Agora, e ficou aquela última pergunta, né? Que eu fiz, inclusive, no grupo, que eu queria ouvir de vocês, né? Vocês lembram que eu fiz uma pergunta no grupo para reflexão? Deixa eu pegar aqui. Que precisa amadurecer em você para o dinheiro ficar. Então a gente viu claramente que a criança, ela não sustenta a prosperidade. Por isso que é tão importante a gente entender esse jogo da criança e do adulto. Porque, na verdade, o trabalho que a gente faz aqui é para que cada um de vocês entre em contato com essa criança, acolha essa criança, né? E a partir daí, vá para essa postura mais madura, de autorresponsabilidade, de assumir a própria vida, de pagar o preço de crescer. Tem um preço, tudo tem um preço. Por que que muitos não saem da zona de conforto? É como se eles estivessem ainda no campo da mãe. Olha só que me veio aqui. É verdade. Muita gente não sai da zona de conforto, porque sair da zona de conforto, mesmo não se sentindo inteiro, mesmo se sentindo infeliz, tem um preço. Ser adulto, assumir a autorresponsabilidade da vida, investir em conhecimento, em mentoria, em se dedicar, né, e aplicar, né, esse conhecimento, mudar hábitos, mudar buscar qualidade de vida. Isso tudo tem preço. Isso tudo mexe com você. E isso é sair da zona de conforto, é sair do campo da mãe, aquele campo que protege, aquele campo que segura. E quando eu não tomo a mãe e vou para a vida, é um esforço muito grande. Hoje nós atendemos um cliente, eu não me lembro, acho que a Isabel estava lá comigo, não me lembro bem, que a pessoa é uma executiva, só que você põe ela no campo, ela está com a cabeça desse tamanho, cheio de coisa, um peso danado, né? E quando a gente olha ela sistemicamente, o que que acontece? Ela não está conectada com a fonte. E aí mostra que existe uma fraqueza, né? E até brinquei, pode tomar suplementação, pode fazer controle hormonal, que não vai resolver. Vai resolver se você se conectar com a fonte. Vai fortalecer muito mais. Então, o esforço é importante? É, mas dentro da ordem. Da ordem. Tem que existir ordem. Tem que cada um estar no seu lugar. Tem que cada um estar alinhado. Não pode estar todo fragmentado. Eu penso de uma forma, ajo de outra forma, falo de outra forma, estou todo desconstruído. A minha energia essencial, quando eu ponho no campo a pessoa, o feminino dela está ali caído, o corpo está olhando para o outro lado, a sexualidade está retraída,
essa pessoa, ela está o quê? Toda fragmentada. Nós somos uma unidade, um sistema. E quando esse sistema está desconectado, nós precisamos reorganizar novamente o sistema. Por isso que a minha mentoria, ela é integral. Porque eu preciso olhar para o indivíduo, porque atrás do profissional, do grande executivo, está um indivíduo. E muitas vezes esse profissional e esse indivíduo, ele está se sustentando com um esforço muito grande e se alimentando do poder, da força e tal, mas vai chegar uma hora que não é uma questão de ter força, conhecimento, formação. Vai chegar uma hora que não sustenta mais. Essa é a verdade. Então, é esforço versus ordem. É a criança versus o adulto. Então, as três coisas principais para que a gente reorganize internamente para o nosso lugar, lugar nosso, honrar a fonte e ir para uma postura adulta. Ir para uma postura adulta é ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Alguém precisa desligar o som. Boneco. Ai, derrubei. Eu vou começar a abrir os slides aqui para mim Olha que a Leninha pegou. Vai lá no banheiro dela, então. ver quem que está com quem que tá com o microfone aberto, gente. Vamos lá? Vamos no primeiro slide aqui. Então, quem não assistiu aquele vídeo, entrou agora, é um vídeo resumo da aula anterior que eu coloquei para a gente ter uma sequência desse trabalho. Que o trabalho de hoje é, na verdade, uma extensão e um pouco mais de aprofundamento sobre o tema do nosso lugar e da nossa relação com o dinheiro. Então, por que que o dinheiro não permanece? O dinheiro vai embora quando há desordem. Desordem no sistema gera instabilidade financeira. E o dinheiro reage ao campo, não à intenção. Exemplos comuns: muito esforço, pouco resultado. Ganhos seguidos de perdas. Cresce e depois trava. Sempre surge um imprevisto. Então, o fluxo da vida, fluxo da prosperidade, ele vai esbarrando nesses bloqueios, nessas travas sistêmicas que a maioria das pessoas não tem consciência. E muitas vezes a pessoa avança sim. Quantas vezes a gente vê a pessoa ganhar muito dinheiro e de repente ela começa a botar esse dinheiro para fora e volta à base. Então, onde a ordem não se sustenta, o dinheiro também não. Por isso que nós temos que olhar o indivíduo, os pontos sérios desse indivíduo, corrigir esses pontos, colocar ordem, ordenamento, pertencimento, né? E uma visão de troca equilibrada para que a prosperidade, na sua forma monetária, que é o dinheiro, possa se sustentar. Então, dentro da visão sistêmica, essa visão, nós sabemos que existe uma educação financeira, nós sabemos que existe uma inteligência financeira para lidar com dinheiro no mundo externo.
sabemos disso, tá? Quanto mais preparo para você fazer a gestão do dinheiro, né? Ou seja, fazer dinheiro, gastar o dinheiro e investir o dinheiro, que são os tripés da inteligência financeira, é claro que você vai multiplicar, construir riqueza. Mas o que sustenta tudo isso, o que faz a diferença entre um indivíduo e outro, é o que está na base, na ordem, na base sistêmica. Então, o dinheiro é um efeito, nunca a causa. Então, eu não sei se eu citei um. Acho que eu citei algo de um psicanalista, não dentro da visão sistêmica, mas eu entendo que eu posso encaixar dentro da visão sistêmica, ele disse. Quando uma pessoa está estagnada, atrás dessa estagnação existe o quê? Escassez. Olha que coisa interessante. Pessoa estagnada, ela vive atrás, o que antecede a estagnação é escassez. Ela vive escassez. E o que antecede a escassez é a inconsciência. Inconsciência do quê? De quem eu sou, do meu valor, dos meus atributos, dos meus talentos. Eu não sou os papéis que eu vivo. Eu sou algo mais profundo. Eu sou a essência da vida. E quando eu ouvi essa frase dele, é escassez de si mesmo, ou seja, você não tomou quem você é. Eu entendi que tomar quem eu sou é também tomar pai e mãe, porque eu só sou porque existiu um pai, existiu uma mãe e existiu todo um sistema que veio antes. Então, fica aí essa frase para reflexão. O dinheiro ele entra, mas por que que não fica? Isso acontece com muita gente. Nossa, cara, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo que o dinheiro fique. E olha que às vezes a pessoa tem uma formação. Existe um movimento interno nessa pessoa, uma desordem interna nessa pessoa, que faz com que ela não se sinta confortável com o dinheiro que entrou. Vamos seguir. Então, as causas sistêmicas, tá? Não são causas ligadas à gestão financeira, mas são causas sistêmicas. Eu quero deixar claro isso. Aqui eu não vou dar uma aula sobre inteligência financeira. Poderia, mas não é isso que é a minha praia, tá? Então, uma das causas sistêmicas principais da perda de dinheiro é uma postura infantil, esperar reconhecimento, medo de cobrar, culpa ao ganhar. O dinheiro não cuida da criança, ele responde ao adulto. Então, essas frases é para que vocês vão se conscientizando que lugar que vocês estão em relação a isso, né? Se eu espero reconhecimento, acontece o seguinte, eu sou um profissional, tá? Eu presto um determinado serviço. Eu gero valor àquele que eu presto serviço. Eu gero uma transformação na vida daquela pessoa. E muitas vezes é uma transformação que vai para o resto da vida dela. Não tem preço. Só que eu, numa postura carente, infantil,
que está ligado aos pontos cegos que eu não recebi lá na infância, eu não cobro o valor que vale o meu trabalho. Eu tenho medo de cobrar. Muitas pessoas que eu converso têm dificuldade em cobrar, porque não reconhece o seu próprio valor. Não reconhece. Se você olhar, parar para pensar, falar, olha, com esse meu trabalho, a pessoa vai sair desse lugar, vai chegar nesse lugar. Olha só a mudança que houve. E desse lugar a vida é outra. Desse lugar ela está num outro nível. Desse lugar os sonhos dela podem ser realizados. Ou desse lugar que eu levei ela, ela realizou um sonho. Ela chegou no lugar que ela desejava. E agora ela pode desejar avançar mais. Olha o valor que tem isso. E eu fico preso no sentimento. Eu preciso de reconhecimento. Então, eu cobro menos do meu cliente. O cliente na alma se sente devedor, porque na alma não tem jeito de escapar. A alma ela é sistêmica. A alma está regida pelas três leis sistêmicas, principalmente nesse caso a lei de troca. O cliente se sente devedor. E como ele paga essa dívida? Aplaudindo terapeuta, psicólogo, prestador de serviço, dizendo: Nossa, você é o máximo, você transformou a minha vida. Só que aquele profissional vive escassez, porque ele já recebeu o que ele queria do cliente. Ele trocou dinheiro por reconhecimento. Ele trocou valor monetário por reconhecimento. Ele trocou o valor que ele gerou para a vida da pessoa em troca de monetização por reconhecimento. E muitos, inclusive, se sentem culpados ao ganhar. E ao se sentir culpado, ou seja, como eu posso estar financeiramente maior do que meus pais? Então, ainda é uma postura infantil, é uma postura inocente, é uma postura que ainda está buscando se nutrir. E aqui entra a necessidade, não só de um trabalho psicológico, não basta só isso, porque a psicologia vai até um ponto. É preciso um trabalho além no sistema. E aí entra a inteligência sistêmica, aí entra a tecnologia sistêmica, aí entra as técnicas sistêmicas para levar essa pessoa para o lugar que ela tem que assumir no sistema familiar dela. A conexão que ela precisa ter com o pai e mãe. Ela precisa ter um conhecimento, uma compreensão de separar o comportamento do pai daquilo que o pai representa, o comportamento da mãe daquilo que a mãe representa. E isso é uma das maiores dificuldades que nós, consteladores terapêuticos, terapeutas, temos que lidar. Continuando. Causas sistêmicas também, continuando. Lealdade, as perdas no sistema. Muitas famílias têm histórias de falência, muitas famílias sentiram injustiça financeira, né? Crenças como familiares, como dinheiro não traz felicidade.
tudo isso ele é construído por essas histórias de dor, de perdas, de injustiça relacionada ao dinheiro. E a gente acaba provando, né, através dessas histórias de falência, injustiça financeira e muito mais, que realmente o dinheiro não traz felicidade. Sem entender as causas por trás dessas histórias e dessas injustiças. E a gente traz isso. Isso está no campo do nosso sistema, da nossa alma familiar. E lá nós estamos interagindo com tudo isso. E o pertencimento, aqui tem uma frase também do Berges, costuma ser mais forte do que a prosperidade. Ou seja, eu abro mão do meu sucesso e até fracasso para continuar pertencendo ao meu sistema. E muitas vezes, da maioria das vezes, a raiz deste pertencimento ser tão forte é porque nós não tomamos a força da nossa mãe e do nosso pai para olhar para a nossa vida e falar, ó, pessoal, eu vou e vou fazer diferente, mesmo com culpa, mesmo com esse sentimento que eu estou rompendo com o meu sistema, com o padrão do meu sistema. Mas isso não quer dizer que eu não vou pertencer. Todos aqueles que um dia pertenceram ou pertencem têm um lugar no sistema. Então, é a questão de compreensão, é questão de tomada de consciência, é questão de ir um pouco mais fundo. E justamente a culpa nasce da ignorância, desses pontos cegos entre o conhecimento e o sentimento. Outra causa, confusão entre amor, ajuda e dinheiro. Todo dia eu atendo clientes que estão fora do lugar, né? Por amor cego, ou por necessidade de conexão e amor, que atende além do combinado, por necessidade de reconhecimento, define mal o seu preço e trata o cliente como família. Mistura as coisas. Então, essa relação amor, ajuda e dinheiro precisa ser muito bem compreendida. Porque quem quer ajudar atrapalha. Quem quer ajudar sem ser convidado, tira a força do outro. Eu, por amor cego, eu quero viver no lugar do meu pai, da minha mãe. Eu, por amor cego, eu repito o padrão da minha base familiar. Eu por você, mamãe. Eu por você, papai. Então, essa confusão cria um emaranhamento. E todo emaranhamento, o que que acontece no emaranhamento? Quando você está com, vamos dizer assim, um fio todo emaranhado, o que que acontece? Você não consegue esticar ele. Você tem que desemaranhar para poder pegar, pega lá o fio da meada, lá, a ponta, vai desemaranhando até o fio ficar livre, solto. Essa é emaranhamento sistêmico. É como a linha toda emaranhada, um fio todo emaranhado.
Como é que pode o fluxo correr? E eu estou falando de um fluxo invisível, mas que existe, que é o fluxo da vida. Ela corre apesar de você. Mas você está emaranhado, ela passa por você. As oportunidades passam por você. Dinheiro olha para isso e fala: bom, eu acompanho a vida. Aqui não tem como. Eu me afasto. Então, empresa não é família, dinheiro não é afeto. Dinheiro é muito importante, porque através dele nós geramos riqueza, nós geramos valor, nós nutrimos a nossa família, nós investimos em conhecimento, em desenvolvimento. Dinheiro é abençoado. Dinheiro é uma inspiração. Agora, ele pode ser usado para o bem como para o mal. Depende dos nossos valores. Vamos lá. Esforço sem retorno, né? Trabalhar demais, assumir o que não é seu, tentar salvar os outros. Nós temos 4 necessidades do ego. Deixa eu falar um pouquinho de necessidades. A maioria de vocês sabe o que eu vou falar, mas como está sendo gravado, muitos não vão saber o que eu vou falar. Se vocês vieram da mesma escola que eu, você vai entender. Então, existem 4 necessidades do ego. Qual é a primeira? Segurança. É uma das necessidades mais fortes que existe. Segunda necessidade, de variedade. A rotina embota, a rotina enfraquece. Terceira necessidade, significância. E quarta necessidade, do ego, da mente, do ego, conexão e amor. Todos nós, eu, você, que está me assistindo, aqui ao vivo, e que vai assistir depois da aula gravada, nós funcionamos em busca de uma ou outra dessas necessidades. Alguém vai dizer para mim, a necessidade de conexão e amor é muito importante para mim. Eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir conectado com as pessoas, eu preciso me relacionar. Eu tenho essa necessidade. O outro vai dizer, a necessidade de significância para mim é muito importante. Ser reconhecido, ter autoridade, é muito importante. O outro vai dizer necessidade de variedade. Eu preciso estar sempre buscando coisas novas para fazer, novos desafios. É importante para mim. Necessidade de segurança é muito importante para mim funcionar bem no mundo, para me proteger e também eu ter segurança para tomar minhas decisões. Só que acontece o seguinte, essas 4 necessidades, elas têm uma questão. Se elas não for bem compreendidas, elas vão para o extremo. O que é o extremo da segurança? É aquele cara que tem necessidade absoluta de ter certeza para tomar uma decisão. E na base dessa necessidade de segurança está o medo, porque a raiz da mente é medo. A criação colocou medo
no núcleo da mente para que nós pudéssemos sobreviver ao longo da história. Mas esse medo virou uma coisa doentia, se transformou num monstro. E muitas pessoas sofrem de ansiedade, de pânico, que são as variações do medo. Depressão é uma variação do medo, é o medo de ficar só. É um sentimento de vazio. A raiva é uma derivação do medo. É a nossa necessidade de controle. A raiva nada mais é que é um medo que, traduzido na nossa necessidade de controle. Esses são os extremos. Então, segurança funcional é aquela que me possibilita dar os passos, minimizando as ameaças, né? Para que eu possa seguir com segurança. Esse é equilíbrio. Variedade é quando eu busco essa variedade no sentido de estar sempre me crescendo, sempre me desafiando. Não como uma coisa maluca. Por exemplo, você pega um currículo de uma pessoa que está perdido de si mesmo, né? Ele não está nunca no mesmo lugar. Ele está sempre buscando um novo lugar. Por quê? Porque a variedade dele é disfuncional, porque tem uma necessidade de encontrar o lugar na base. Significância, o sentido verdadeiro da significância, não é ser reconhecido. Ser reconhecido é na base. Ser reconhecido pelo pai, pela mãe, pelos familiares, pelos amigos. No mundo profissional, o que vale a pena, o reconhecimento, o significado significância está ligada a resultado. No mundo externo, o que manda é troca equilibrada e resultado. Você quer ter significância? Gere resultado na vida das pessoas. Gere transformação na vida das pessoas. Quando a significância vai para o extremo desequilibrado, é aquela pessoa que precisa a todo momento ser reconhecida. Todo momento ser reconhecido. Busca, é um pedinte. E a conexão e amor, que é a quarta a necessidade do ego, tem muito a ver com a necessidade absurda desse amor interrompido da base que ele quer tomar num outro lugar. É aquela pessoa que não sabe dizer não. Aquela pessoa que não quer contrariar ninguém. É aquela pessoa que se submete a qualquer coisa por uma necessidade extrema de conexão e amor. Mas aí, como é que a gente cresce? Como é que a gente vai para um lugar de equilíbrio e de estar inteiro? Então, nós falamos quatro necessidades do ego. Eu posso fortalecer essas quatro necessidades. Mas tem duas necessidades que podem substituir essas outras quatro, que é crescimento e contribuição. Se eu funcionar no mundo através de crescimento e contribuição, eu consigo atender a segurança, variedade, significância e conexão e amor. Pessoal, você funciona no mundo com crescimento e contribuição. E a segurança? Pô, me sinto extremamente seguro. Variedade, nem fala. Transborda na minha vida a variedade. Cada cliente é uma história.
cada desafio novo, né? Então, quando eu transbordo as minhas necessidades do ego, eu posso ir para crescimento e contribuição. Esse é o caminho natural. Você tem. E como é que está a tua necessidade de significância? Nossa, quanta transformação eu já gerei na vida das pessoas, quantos resultados eu gerei. Eu não preciso buscar atender essa necessidade do ego. Conexão e amor, nossa, olha a minha relação, olha quantas pessoas à minha volta, quanto eu me sinto amado, quanto eu posso amar. Então, quando eu fui e eu mudei a chave para crescimento e contribuição, todas as outras necessidades do ego começaram a ser preenchidas. É isso. Então, vamos lá, voltando. Esforço sem retorno, que é o que acontece muito, né? A gente, para se manter, a gente vai levando até o extremo. Trabalhamos demais, assumimos o que não é nosso, tentando salvar os outros. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso é a base das principais dores daqueles que nos procuram. Porque trabalhar demais, segurança, significância, assumir o que não é seu, o herói, conexão e amor, significância, tentar salvar os outros, atrás de toda tragédia tem quem? Um herói que tenta salvar os outros e se perde de si mesmo. É isso. Tem a ver com todas as necessidades que eu falei e mais os pontos cegos sistêmicos. Instabilidade, né? Ganhos e perdas cíclicas, repetições cíclicas, né? A pessoa, eu ganho muito dinheiro, daqui a pouco eu perco tudo. Então, essas repetições sistêmicas, quando começa a acontecer na sua vida em relação a dinheiro, pode começar a buscar ajuda para verificar o que tem atrás disso. São compensações que precisam ser trazidas à consciência. As repetições, os padrões repetitivos, todos eles, né, em que você sente que não é você que está vivendo aquilo, você tem que buscar a raiz disso. E é sistêmica. Ordem e pertencimento. Quando alguém não pertence, alguém paga o preço. Então, exclusões no sistema, alguém vai compensar. Você pode estar nesse momento vivendo uma vida que não é sua. Você pode estar repetindo um padrão que não é seu. Você pode estar compensando a serviço do teu sistema alguém que foi excluído. E aqui não é julgamento moral. Por isso que poucos entendem a essência da visão sistêmica. Ela é amoral. Ela não tem o certo e o errado. Ela olha para o fato. Fato não machuca. Histórias machucam. Olha que frase. Quando eu construo um significado e uma história em cima do fato, pode ser uma história bonita, que me traz prazer, pode ser uma história ruim, que me traz dor. Então, quando alguém não pertence, outro paga o preço. E ao pagar o preço, você fica travado. Você fica vivendo uma vida que não é sua. E aí tem que olhar, tem que verificar. Toda vez que você percebe que você não está vivendo uma vida que não é sua, que está
Tem um padrão ali que você repetindo. Você está sendo tomado de serviço e algo precisa ser compensado. Você precisa de uma ajuda sistêmica. Não é questão de crença, não é questão de mentalidade, é uma questão sistêmica, sim. Dinheiro e culpa. Culpa inconsciente impede a permanência. Então, quando o dinheiro ele trouxe muita dor no sistema, ele trouxe comportamentos indevidos, imorais. Quando o dinheiro prejudicou muita gente, alguém do teu sistema prejudicou muita gente, você sente uma culpa inconsciente em relação a esses fatos do teu sistema. Isso impede, parece que o dinheiro queima. Um outro aspecto da culpa, quando o dinheiro foi responsável pela agressão entre os pais, uma discussão por dinheiro, onde o dinheiro foi motivo de desarmonia na família, onde o dinheiro serviu para dizer, olha, aquela pessoa sim tem valor porque ela tem dinheiro e você é um bosta que você não conseguiu ter nada. Tudo isso gera uma culpa inconsciente que impede também a permanência do dinheiro. Bom, quando você perde dinheiro, né? É um exercício. Eu quero que vocês. Deixa eu ver o próximo aqui. Tá. Tem uma pergunta simples. Tudo que é simples é essencial. Eu pergunto para vocês, quando essas dificuldades financeiras, né? Tem alguns que se dão muito bem com o dinheiro e tem outros que têm dificuldade em lidar com o dinheiro. E quando você perde dinheiro, o que você perde junto com o dinheiro? Reflita um pouco sobre isso. Vocês não precisam comentar. Vocês podem anotar para servir de reflexão, de tomada, né? Quando eu perco dinheiro, por que que eu perco dinheiro? O que que eu perco junto com o dinheiro? O que que está por trás disso? O que que eu estou perdendo? Tem algo que me leva a esse movimento de perder dinheiro? Tem algo sistêmico que me move a ter esse padrão de perder o dinheiro? O que que eu perco junto com esse dinheiro? Que preço que eu estou pagando ao perder esse dinheiro? Qual é o preço que eu estou pagando, né? O que eu perco junto com o dinheiro? Há uma reflexão.
Fiquem com ela. Fiquem com ela. Essa aula é para trazer consciência. É para provocar vocês a pensar em relação à ordem, em relação àquilo que hoje você pode estar se esforçando demais sem o resultado que você espera. Vocês perceberem por que vocês têm dificuldade de cobrar o valor que vocês têm, para refletir sobre si mesmo, sobre qual é o seu valor, qual é o valor que você gera na vida das pessoas. Tem gente que não consegue pensar sobre isso. Existe uma dor tão grande dentro da pessoa que ela não consegue refletir sobre o próprio valor. E é preciso mudar isso, porque isso está ligado a todo o resto. De como você vai se relacionar, de como você vai se posicionar como profissional, de como você vai cobrar por esse valor, qual é o tamanho da transformação que você vai gerar na vida das pessoas. Você precisa olhar para isso. Você precisa acolher a si mesmo. Você precisa se perdoar. Você precisa fazer alguma coisa para curar os seus buracos, seus pontos cegos sistêmicos. Buscar ajuda, conhecimento, seja lá o que for. Continuando, percepção. Agora nós vamos fazer apenas uma percepção interna, não é constelação, né? Então vamos lá, eu vou conduzir vocês. Vocês têm que estar com os pés no chão, olhos fechados, uma postura erecta. A respiração deve estar lenta, calma. Eu quero que vocês tenham a percepção da tua respiração. E através dela você vai tendo a percepção do corpo. Coloque-se disponível ao exercício, aberto para minha condução. Imagine o dinheiro entrando na sua vida ou na sua empresa, mas na sua vida. Observe onde ele se perde. Em que momento ele não fica? Imagine o dinheiro entrando na sua vida. Observe onde ele se perde. Em que momento ele não fica? É antes de chegar? É logo depois que ele chega e ele vai embora? Ou quando cresce? É antes de chegar? Ele não chega? É logo depois que ele chega, ele vai embora? Ou quando você cresce, ele vai embora? Reflita por alguns momentos. Não tente resolver essa questão, apenas observe. Deixa teu corpo mostrar isso para você.
tua consciência mostrar isso para você. A tua alma mostrar isso para você. Onde esse dinheiro se perde quando ele entra na minha vida? Em que momento que ele não fica? Será que antes de chegar ele não chega? Ele não entra? Ou será que logo depois ele já vai embora? Ele fica pouco tempo? Ou quando ele cresce, ele vai embora? Não tente resolver, apenas observe e receba os insights. Aqui é um exercício de percepção interna sobre o dinheiro. Vocês podem abrir os olhos, voltando para cá. Podem continuar essa reflexão em casa, quem quiser. É uma percepção ativa, né? Quando você começa a olhar para o dinheiro como algo vivo, como um movimento vivo, como um fluxo vivo, a se relacionar como se fosse quase uma entidade, né? Em que você começa a olhar para ele, a se relacionar com ele, saber como ele se relaciona com você, o que está bem, o que não está. E com isso você vai trazendo para a consciência as questões relacionadas ao dinheiro. E o que tem por trás, principalmente isso, o que tem por trás disso. Então, ver já inicia uma mudança. Esse processo vai tocar em vários aspectos cada um de vocês. Cada um está num momento, cada um está num estágio, cada um está buscando seu lugar, está buscando prosperidade, está buscando mudar a postura, uma postura mais adulta, está buscando assumir a sua responsabilidade. Então, tomar consciência, como diz o Bert, ver está solucionado, ele diz, né? Mas ver inicia uma mudança. A consciência ajuda, mas não reorganiza o sistema sozinho, entendeu? Movimentos profundos exigem contorno, acompanhamento, tempo e sustentação. Então, para encerrar a nossa aula, fica essa mensagem, né? Que o dinheiro permanece quando a consciência sobre o dinheiro amadurece. Isso quer dizer, quando eu reorganizo, quando eu coloco ordem, quando eu alinho e quando eu vou para uma postura adulta. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu estou iniciando a abertura de vagas para a minha mentoria sistêmica em grupo.
onde a gente vai aprofundar, né? Um dos módulos diz respeito a dinheiro. Nós vamos fazer constelações financeiras ali, mas nós vamos mais. Nós vamos ter um módulo de aprofundamento sobre ordem e alinhamento, sobre o lugar certo e a postura adulta, sobre clareza de posicionamento, propósito, nicho. E como diz no slide anterior, né? A consciência só sobre dinheiro não basta. É preciso reorganizar o sistema. Então precisa de um trabalho mais profundo de contorno, acompanhamento, tempo e sustentação. Aqui não é um pitch de venda, certo? Aqui eu estou abrindo e convidando vocês. Vocês estão aqui e vocês que vão assistir, e eu vou colocar isso no grupo, né? São poucas vagas, não são muitas, porque eu quero fazer um trabalho de 90 dias com profundidade, aonde uma vez por mês, além das aulas ao vivo, vocês vão ter um contato comigo, pessoal, para ajustes finos, dentro do programa, evidentemente. Então, ali nós vamos ter um módulo especial sobre dinheiro, relações sistêmicas com o dinheiro, bloqueios invisíveis, lealdades financeiras, postura adulta e sustentação de ganho. E os outros módulos, que é de ordem, alinhamento, de lugar, de postura adulta, de clareza, posicionamento e propósito, aí já entra, né, na parte de nicho, na parte de estratégia de mercado e de funis de venda. Então, esse tipo de trabalho, ele visa aprofundar todos esses aspectos. E essa mentoria em grupo, que eu chamo de sistêmica e estratégica, porque ela cuida da reorganização interna e também externa, que é o seu posicionamento de mercado, é a definição e a clareza, porque eu vi na enquete, eu vi que tem empresários, eu vi que tem profissionais, eu vi que tem terapeutas e eu vi que tem outros. E vi também que alguns trafegam em vários desses lugares. Ou seja, ainda não se encontraram, ainda não definiram seu posicionamento, seu nicho. E essa mentoria vai ajudar a fazer isso, a criar também uma visão de futuro, um plano de futuro. Então, pessoal, quem realmente tem interesse em seguir comigo, um aprofundamento, são 90 dias, aulas semanais ao vivo. Essas aulas também vão ficar gravadas. Eu não acredito em aula gravada só, porque a aula gravada não tem a energia do que uma aula ao vivo, como essa que nós tivemos aqui, tá? Porque vocês interagem comigo, eu posso sentir vocês, vocês podem me sentir. Então tá aqui o convite, tá? Eu vou entrar em contato com vocês lá no grupo. Eu vou pedir para quem se interessar, tá? Colocar lá o. Vou fazer uma enquete. Quem se interessar vai colocar lá que tem interesse. Eu vou entrar em contato. Nós vamos fazer um diagnóstico primeiro de cada um que se interessar, para que eu possa conhecer profundamente vocês e direcionar ao máximo o trabalho da mentoria em grupo para atender as necessidades de vocês, para tirar vocês do lugar que vocês estão hoje para um lugar que vocês desejam chegar, para ir desbloqueando todas essas amarras, esses bloqueios, essas identificações, essas compensações, né? E mergulhar mais fundo nessas questões
que só uma mentoria, um processo e uma metodologia muito bem estruturada pode trazer para vocês. Então, eu gostaria muito de formar esse grupo. Estou pensando em começar depois do carnaval as aulas, tá? Então, eu quero. Não tem lançamento, não tem barulho nenhum. Eu quero trabalhar com vocês do grupo. Com calma, com tranquilidade, convido vocês, fecho o grupo, começamos, tá? Continua a minha mentoria individual, quem quiser fazer a mentoria individual também, tá tudo certo, tá? Então vocês, eu vou, nos próximos 2 dias eu vou formatar tudo certinho, vou colocar lá no grupo para que vocês entrem em contato comigo. Entrando em, ó, pessoal, eu quero participar desse grupo. Beleza. Então, eu vou entrar em contato com vocês individualmente, vou fazer um diagnóstico, vou conhecer, vou dizer, vou passar mais informações sobre a mentoria e, se for esse é o movimento de vocês, fechamos e a partir do carnaval, dia 15, 14, 16, não me lembro quando vai ser o carnaval, a gente inicia as aulas, tá bom? Então fica aqui o convite para vocês do grupo, né? Eu vou anunciar na rede, mas a prioridade são vocês do grupo, tá bom? Gostaram da aula? Foi boa? Quem quer fazer um comentário aí sobre a aula? Professor precisa de significância, gente. Alguém quer? O que aprendeu com essa aula? Qual insight que veio? O que acrescentou? Porque a gente tem um grande finale agora, que é uma surpresa. Tá pronto, mestre, maestro? Nós vamos ter um final com violino. Só que antes eu gostaria, nós estamos ficando cada vez mais sofisticados, certo? Nós somos metidos, meu filho. E olha, é um grande músico que está aqui à nossa frente, poderoso. Eu sei que ele é um grande músico. Não negue o seu valor, que eu vou ficar bravo. Não faça isso. Sim, sim. Agora, se você quiser comentar a aula, eu fico feliz. É interessante, né? Porque aí eu fui relacionando um pouquinho sobre a reunião de ontem que eu tive. Primeiro, tive com o maestro Marcelo, que é o diretor fundador do Instituto Sim, antes da reunião com os professores que tivemos, né? Então, eu marquei com ele antes, apresentando os 4 projetos. Então, ele, ele antes tinha dito que, porque eu tinha falado de um deles e que estava pensando em buscar uma parceria e encaminhar pelo um Instituto Cultural Alemão. E aí eu disse para ele, e ele disse, mas por que não apresenta pelo nosso instituto? Ele disse. E aquilo foi uma porta muito aberta para mim. E eu resolvi apresentar 4 projetos. Então, eu marquei com ele primeiro, para depois apresentar para a diretoria do instituto, que tem a presidente e tal, que é muito entendida de projetos e tal, experiência em projetos. E aí ele teve muito boa recepção, ele recebeu muito bem as minhas propostas e já comentou alguma coisa na própria reunião dos professores, que eu estava fazendo projetos, né? Inclusive ele estimulando os outros Olha professores a só. também encaminhar projetos também, né? Mas aí eu estava me lembrando de antes, né? No ano passado, né? Eu estava tendo
não sei, eu acho que eu estava um pouquinho, em algum momento, um pouquinho fora do meu lugar, no sentido assim de Com certeza. querer criticar ou me achar. Não sei, eu estava em alguns momentos assim, né? Acontece o seguinte, Marco, aproveitando para passar uma orientação. Você sabe qual é o seu lugar. O problema é que você não entra no seu lugar. Você fica na periferia ali. Você não entra. Sim. Você não põe os dois pés e entra. Entendeu? Você fica patinando em volta, rodeando o lugar. Você sabe que aquele é teu lugar, mas você não entra. E quando você entra, muda tudo. É. Foi E isso. isso eu senti. E eu E às senti vezes você isso precisa já de na alguém para reunião. falar: peraí, negão, olha aqui, ó, ó o teu lugar e você. Você não está dentro do teu lugar. Você está olhando para o outro lado. Você se afasta dele. Você quer entrar no teu lugar? Então diga um sim, entra. E assume a autorresponsabilidade de seguir desse lugar com o seu propósito. Muitas vezes a pessoa não tem essa clareza também, né? Tá? Muito bom. Mais alguém quer falar algo? Quer comentar sobre a aula? Algum aspecto importante? Senão a gente já vai ouvir o meu amigo lá fazer uma apresentação de violino. Ninguém quer comentar? Então, deixa eu ver, deixa eu ver, alguém escreveu. É isso. Boa noite a todos, foi maravilhoso esse momento com todos. Gratidão, professor Pisol. Não tinha ideia da importância de estarmos em nossos devidos lugares. Gratidão, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Gratidão. Vamos lá. Eu vou tocar um pouquinho e vocês vejam se estão escutando bem, tá? Isso. É bom. Vou aumentar o máximo aqui. E você Como é que aí está? controla, você também controla o teu som, tá? Tá fraco o som? Não. Controla o teu som. Um pouco mais? Vai, passa aí, vamos ver. Que pena. Não estamos ouvindo aí, ó. Eu acho que é aí. Não estamos Estão ouvindo. ouvindo? Não. Ah, então. Tá. Será que é aí? É, uma vez eu tentei fazer isso e não. Porque nós já tivemos uma aula com ele que ele tocou violino. É, Que pena, né? eu não Então tenho como tá. resolver isso agora. Fica devendo. Sim. Fica Tá devendo, bem? cara. Quer tentar mais? Mas eu acho que. Mas eu estou te ouvindo, por que que eu não ouço violino? É interessante. É, Vanessa, o que tu ias falar? É porque você vai para longe e acho que o microfone não pega você. O som do. Tira os ruídos, entende? Sentado você consegue tocar? O Zoom tira os ruídos. Vamos ver. É um mistério. É um mistério. Pena. Oh, não estamos ouvindo a beleza do teu som. Mas ele está tocando, ele não quer saber. Isso é problema nosso. Danadinho. Não, não, não escutou. Foi, não foi, que Então, pena. Que coisa estranha. Estranho.
Eu não Pois quero é. saber o que é, cara. Deixa pra lá. Tá Chega bom. de tentar entender as coisas. Não, não quero. Mas deve Como ser foi? alguma coisa na configuração. Ah, Será? É, ah. deve ser assim. Bom, vamos nos despedir. Gratidão pela presença de vocês. E fica aqui o meu convite, hein? De vocês participarem da minha mentoria em grupo. Um beijo no coração de cada um de vocês e seguimos juntos. Gratidão pela aula preciosa. Gratidão. Tchau. Tchau.